No multinível, o maior resultado que eu tive lá foi 50 mil reais por mês. Mas hoje o ganho bruto está em R$1 milhão por mês. É isso aí, o que eu recebo, né? É o meu resultado. Certamente, você movimenta muito mais, né? 70 milhões ali por mês. 70 milhões mês. Comecei a trabalhar e fazer esse negócio sem hipocrisia, 100% pelo dinheiro. Eu tinha conquistado tudo que eu achava que eu já precisava naquele momento e eu perdi o propósito. A gente pode até trabalhar por dinheiro, mas a gente tem que buscar o quanto antes entender qual que é o teu propósito. É isso que vai fazer você continuar se movendo mesmo quando o dinheiro já for suficiente. Se fosse por dinheiro, eu ficaria em casa. É fácil, né, falar com o propósito fazendo 1 milhão mês, né? Só que eu acredito que você pensar dessa forma te levou até aqui, cara. As pessoas só crescem quando elas têm mudança de comportamento, mudança de mentalidade. É um negócio que dá a mesma possibilidade para todas as pessoas. Só basta a pessoa fazer o que tem que ser feito, né? Uma empresa consegue montar um time autônomo de vendas a custo zero usando essa forma de vendas que você ensina? E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Elton Barbosa. Ele lidera uma operação de vendas que já movimentou bilhões de reais. Bilhões com B, é isso mesmo, Elton? É isso mesmo. Que isso, cara? Quanto tempo que você trabalha com vendas? E como é que é esse formato diferente? É um formato de time de vendas autossustentável, custo zero. Como é que é isso, cara? É isso aí. Eu trabalho com vendas desde os 19 anos. Tá. Através do meu cunhado que me destravou para venda. Comecei vendendo iogurte porta a porta. Sério, cara? Poucos ainda conhecem essa história aí, né? Mas depois a gente fala dela com um pouco mais de profundidade. Mas desde os 19 anos e nessa minha trajetória eu conectei com o mundo de vendas diretas, né? Um outro segmento que trabalha de uma forma muito parecida com o meu negócio e eu acoplei isso dentro do meu segmento, né? Trazendo alguns processos de lá, né? Que me inspiraram e apliquei aqui no meu negócio. E hoje eu tenho um time de mais de 10 mil consultores. 10 mil? Quando fala consultor é uma Sem forma bonita de investimento. falar vendedor, é isso? Vendedora. Mais de 10 mil pessoas vendendo. Espalhados pelo Brasil. Sem Uau. custo de operação, sem contratação CLT, sem nada. A galera trabalha de Porque forma são autônoma. vendedores autônomos. Autônomos. Eles que escolhem o horário deles, o quanto que eles vendem, o quanto que eles não vendem. Exatamente. Tá. Amigo, eu acho que esses primeiros 1 minuto aqui já deixou a galera de orelha em pé. Esse tipo de operação é algo que dá para trazer para qualquer tipo de negócio, independentemente de se é produto, se é serviço. Uma empresa consegue montar um time autônomo de vendas a custo zero usando essa forma de vendas que você ensina? Qualquer negócio. Inclusive, hoje, na minha operação, eu tenho serviços, produtos totalmente diferentes, né? E todos eles atuando na mesma maneira, com o mesmo formato de distribuição. Que massa. O que é esse formato de distribuição? Vamos botar os pingos nos is? Vamos lá. Para quem tá em casa, tipo, entendeu o que é que eu desenhe? Eu quero que desenhe. Então, eu hoje não tenho um nome específico, né? Eu criei o processo, mas não dei um nome para ele. Mas eu gosto muito de falar sobre times de vendas autônomos. Foi inspirado no marketing multinível, pode falar aqui, né? Acho que não tem problema, né? Eu venho Irmão, aqui é a verdade, você conta a verdade aqui, irmão. Eu comecei a atuar com vendas, vendendo porta a porta, logo em seguida buscando prosperar, buscando crescer. Eu conheci o marketing multinível, não consegui, né, ter esse crescimento todo que eu almejava lá. Porque o pessoal promete mundos e fundos, né? Promete mundos e fundos, e assim, eu acredito até que tem um pouco de verdade, né? Mas não é tão simples quanto parece. Eu conheço gente que enriqueceu nesse formato. Sim, aí. Gente que prosperou mesmo. Tenho grandes amigos, né, que têm bons resultados, só que não é tão simples quanto é vendido, né? Quanto tempo você ficou? Um multinível, mais ou menos uns 7 anos. Caramba, é bastante tempo. Muito tempo. Eu passei por isso aí também. Foi muito menos tempo e eu não tive resultado ali, mas eu digo que o multinível foi a segunda melhor coisa que aconteceu na minha vida, entrar no multinível. Sabe qual foi a melhor coisa? Sair do multinível. Mas é uma grande escola. Lá que eu aprendi um monte de coisa, cara. Desenvolvimento pessoal, Exatamente. Vendas, né? Exatamente isso que eu ia falar. Eu não tenho uma formação de 3º grau, mas o multinível para mim foi essa formação. Grande onde escola, eu aprendi né? a lidar com pessoas, grandes líderes, né? Pessoas muito inteligentes e de grandes resultados lá, acabaram me ensinando muito, me dando know-how que eu aplico hoje no meu negócio. Mas eu saí do multinível bem chateado, machucado, acho que como a maioria das pessoas saem, né? Foi um trauma? Não chegou a ser um trauma, sabe? Eu até gosto do segmento, acho que até que se eu não tivesse o meu negócio, provavelmente eu faria de novo, eu criaria algo dentro desse segmento. Mas o período que eu passei lá não trouxe o resultado. Pô, eu acredito que tem as fases, né? Não é sempre o negócio. Também tem quem era o Elton naquela época, né? Mentalidade. Expectativa também, né? Expectativa, maneira de pensar e de agir. Então, assim, eu considero que eu mudei muito, né? Então, acredito que se eu fizesse algo hoje com a mentalidade que eu tenho, é possível que o resultado fosse um pouco melhor.
Mas voltando para sua pergunta, né? Eu lembro de ter sentado numa mesa de um escritório com um papel e eu comecei a anotar tudo que eu gostava no marketing multinível e tudo que eu não gostava. Claro que a lista do não gostava era bem maior, né? Tava machucado, tava ferido, né? E aí eu comecei a pedir inspiração a Deus para poder construir algo, né, dentro do que eu tinha de percentual. Fui montando ali uma cadeiazinha de comissionamento e colocando essa pitadinha do multinível, mas trazendo só a parte boa, sabe? Tirando tudo aquilo que me deixou machucado. E funcionou, né? Funcionou. O produto que eu comecei, o serviço que eu comecei, o serviço de proteção veicular. Então, é um serviço que é um pouco diferente de produtos, né? Porque produto você tem que vender todos os meses e você fica naquela roda dos ratos ali o tempo todo tendo que refazer o teu negócio. Mesmo sendo consumível, né? Porque um dos argumentos é pasta de dente vai acabar, desodorante vai acabar, a pessoa vai comprar de novo. Não necessariamente, né? Porque as pessoas não estão acostumadas a comprar uma pasta de dente de R$40, né? E aí existe, claro, esse apelo, né? O processo do multinível funciona assim, só que na prática as pessoas hoje são assalariadas. A maioria das pessoas que entram tem uma renda baixa, e fica impossível de consumir produtos com esse preço. Então o consumo, né, vai não conforme é prometido, acontece, mas não no volume que é prometido. E aqui na proteção veicular, o que foi interessante é que o produto que gera recorrência. Uhum. Então você compra uma vez só o seu cliente e ele paga enquanto ele quiser ficar protegido. Mas peraí, proteção veicular. Eu vou te interrompendo aqui para a galera que está em casa conseguir ter clareza, né? Eu entendo o seu modelo de negócio, te acompanha há quanto tempo já? Acho que já tem uns 6 anos, acho. Né? Não é possível que seja tudo isso não, cara. Sim, se não for mais, eu acho. Que isso? Não, que você me acompanha pode ter isso. Mas que eu te acompanho profissionalmente, você lá na mentoria? Não é possível na mentoria, isso, não, eu acho que eu te conheci e logo um ano depois eu comecei com você. Meu Deus do céu, meu Deus. Aquele hotel lá em Angra foi pré-pandemia, cara? Foi pré-pandemia. Meu Deus, a gente tá velho. Você não tinha esses cabelos brancos, não. Passa rápido, né? Essa barba grisalha aí, você não tinha, não, hein? Não deu nem tempo de dar uma pintada pra Que isso, irmão? Que isso? Você pinta a barba, cara? De vez em quando. É mesmo, cara? Meu Deus, eu nem tenho suficiente pra pintar, não, cara. Tem que cortar, hein? Eu queria que onde tá faltando aqui tivesse uns brancos no lugar, ficaria legal, né? Amigo, você falou proteção veicular. É isso. O que é isso, cara? Qual é a diferença? É um seguro de automóveis, então? Não. Qual é a diferença? A proteção veicular, ela trabalha um sistema, a gente chama nós chamamos de associativismo, né? Uhum. Pensa num condomínio, né? Fica mais fácil, para ser mais direto aqui a explicação. Num condomínio, quando quebra alguma coisa, todos os condôminos eles participam daquele rateio. Certo. A associação funciona da mesma forma. Ela não avalia perfil, ela aceita qualquer tipo de veículo, respeitando ali um limite de 25 anos de utilização daquele veículo, né? E a forma de cotação dela, de precificar, é através da tabela FIPE. Sim. A seguradora hoje, ela faz toda uma avaliação de perfil, né? Quer entender se você tem a sua idade, onde você mora. Se é casado, se não é. Ela avalia o risco. No nosso caso, não. No nosso caso, nós avaliamos o valor, tá? Do bem. Então, essa é uma grande diferença. E nós então, a barreira de entrada é menor. É menor. Então, é mais fácil contratar e é mais barato também. Na maioria das vezes. Tá, entendi. Na maioria das vezes. Porque dependendo do perfil do cliente, pode ser que equipare. Ah, tá. Se o perfil do cliente for um perfil muito bom, pode ser que ele tenha um preço na seguradora. Um velhinho de 80 anos que mora num bairro nobre e que sai com o carro uma vez no mês, talvez tenha um seguro mais barato que seria uma proteção. Exatamente. E a associação ela trabalha nesse perfil de rateio. Isso acaba barateando também. Na seguradora você paga o risco de maneira antecipada, né? Ou você paga no cartão parcelado, que é à vista, né? Porque ela recebe o valor todo, ou você paga o valor à vista. Na associação ela recebe de forma mensal. Então, a cada trimestre ou semestre ou 12 meses, né? Dependendo da associação, elas fazem um levantamento do prejuízo, e tendo tido um prejuízo superior ao valor que ela cobrou, ela rateia isso com os associados, tendo uma variação nessa mensalidade. Se teve lucro, ela também rateia esse lucro e aí a mensalidade vem menor no ano seguinte. Tá, né? Então calma aí. Todo mundo que contrata essa proteção entra numa empresa que é sem fins lucrativos. Sim. Se o quanto ela teve que pagar para reparar todos os sinistros foi maior do que o quanto ela arrecadou, ela divide isso para todo mundo. Só que como é muita gente, sai uma taxinha para cada um. A variação não é tão... O associado ele não sente tanto. Tá. E se o quanto arrecadou foi mais do que gastou, ou seja, foi lucrativa ali, temporariamente lucrativa, eles também abatem?
Ou diminui ou fica de margem. Ou antecipa a indenização, né? De alguma forma a gente devolve isso. Então é uma forma de que a pessoa que não teria acesso a um seguro, ela contrata um outro produto que protege ela também. Exatamente. A associação começou exatamente assim, né? Numa época que a seguradora era muito cara. Eu tô aqui em São Paulo, mas venho do Rio de Janeiro, né? E eu iniciei também, o meu processo, no FC Carioca também. Eu iniciei o processo lá, né? Só que eu morava na Baixada Fluminense, né? Eu comprei um Gol. Na época, o Gol acho que custava 25 mil, alguma coisa assim, né? E meu seguro ficou 7. Falei, 3 anos eu compro outro carro, né? E aí foi... Surreal, né? Foi quando, buscando outras possibilidades, eu conheci, né, a proteção veicular como cliente, ainda inicialmente, né? Naquela época, era um produto com bastante preconceito, né? As pessoas desacreditavam muito. E era um produto muito procurado. Hoje está ganhando espaço, né? Era muito procurado só com quem realmente não tinha condições. Hoje não, hoje, né, a gente já está ali no meio da classe B. Eu tenho vários escritórios hoje na Barra da Tijuca, lá no Rio, no Recreio. Aqui em São Paulo eu não consigo citar porque eu ainda não conheço bem as cidades. É uma novidade para você, né? Aqui em São Paulo. Mas é um segmento que tem crescido muito e principalmente agora com a regulação, né? A gente está passando por um processo de regulação. O que é regulação? Elton, não é regulamentado? Não, regulamentado sim. Só que regulado não. Regulado é você ter um órgão que toma conta, né? A associação... O que pode e o que não pode. Está lá na Constituição, no terceiro setor, tudo, né, tudo certinho, a gente funciona conforme manda o figurino, só que não existia um órgão até o momento que fiscalizasse, que olhasse quem está fazendo certo, quem não está, quem está seguindo de fato essas diretrizes. Agora a SUSEP puxou, né, as associações também para debaixo do guarda-chuva dela, ainda não está regulado, mas estamos num processo agora de desenho dessas diretrizes. Acredito que mais um ano e meio. Já está com a lei aprovada, tudo certinho, né? Agora é só caminhar mesmo para aprovação final, né? Já mais de 3 mil associações deram entrada nessa solicitação de regulação. Caramba. Então, assim, o segmento agora só tende a crescer cada vez mais, graças a Deus. Porque com a regulamentação dá mais segurança para todos os envolvidos, né? Traz mais credibilidade. Né? Que massa. Então, isso é uma luta de quantos anos, cara? Quanto tempo você trabalha com eles? Eu tô há 15 anos, né? Há 15 anos com a PVS e desde então é uma luta constante, né? No início eu trazia novos associados para a base e normalmente saía em rede nacional falando mal, falando que era seguro. O pessoal atacava mesmo, Atacava. Né? E não vejo por mal, eu vejo como falta de compreensão. Eu demorei para entender isso aí. Sim. Quando a gente não consegue entender, né, principalmente quando gera uma concorrência, né, você começa a ganhar um mercado que tem alguém que se beneficia dele, né, acaba tendo esses choques, né? Mas não dá para entrar muito por esse mérito, não. Hoje, o nosso arquirrival, o nosso arquiconcorrente, hoje está todo mundo agora dentro do mesmo barco, né? E todo mundo conversando, inclusive, vamos participar agora, né, da Comec, que é um dos maiores eventos de seguradora do país, né? E pela primeira vez vai ter uma associação lá dentro. É mesmo? Abriram as portas, então. Então isso mostra não uma equiparação, talvez, mas uma aproximação desses dois formatos, desses dois modelos. Porque no final das contas, cara, quem manda é o cliente. Sim. Se essa é uma solução que o cliente precisa, isso vai acontecer, né? Sim. E o segmento ficou muito grande, né? São mais de 3 mil, né? Então o tamanho falando de APVS hoje, é 0,77 do mercado de seguradoras. É muito pouco, mas quando você pega o segmento como um todo, né? Virou faturamento bilionário mesmo, né, mensal. Então eles entenderam que se existe um mercado de consumo para esse perfil, né, o governo precisa ter a mentalidade de beneficiar, né, quem não tem condições de ter um seguro. Porque o nosso perfil de cliente, 80% a 90% são pessoas que não teriam condições de fazer a seguradora. Então não chega a ser uma concorrência, né? São pessoas que vêm para cá porque não teriam de fato condições de pagar lá. Seria o downsell, né? Então você acaba dando uma acessibilidade, né? Para pessoas que não teriam condições de ter o seu veículo protegido. Cara, mas você não é especialista em veículos ou seguro. Sua especialização é vendas. Então você montou esse time de vendas e você fez uma proposta comercial para essa empresa para explorar aquele serviço. Mas se eu estiver errado, você me corrige. Sim. Poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser um seguro de vida. Poderia ser sei lá, um produto físico. Poderia ser qualquer outra coisa. Mas 15 anos atrás você fez uma proposta para essa empresa e foi uma proposta boa para os dois lados ao longo do tempo. É isso? Exatamente. Se puder falar de como que foi esse começo e como que você monta esse time, porque eu tô pensando em quem tá ouvindo em casa, mas eu tô pensando para mim também. Como é que eu posso, na minha empresa, montar um time de vendas separado da minha operação, que não dependa ou interfira no que eu já tô rodando, não mexa no meu time que tá ganhando, mas que seja uma fonte de receita adicional.
É possível eu agregar um time como esse que você traz? Como é que seria isso, cara? Bom, deixa eu contar lá do início para poder contextualizar melhor, né? O processo, na realidade, Vitor, ele iniciou um cara que era improvável. Né? Como eu falei, eu vendia iogurte porta a porta, então estava na busca ali de encontrar alguma coisa que me destravasse, né? Tinha acabado de sair do multinível. E aí, quando eu decidi parar de fazer o multinível, eu precisava encontrar alguma outra coisa. Né? E o meu cunhado, de novo, né? Meu cunhado estava sempre presente nos momentos estratégicos, né? Ele falou, e você já pensou em, de repente, dar uma pesquisada nesse segmento de associação? A gente vê tantas pessoas que saíram do multinível e vieram para esse segmento. Por que não? Já tinha um movimento nessa direção. Tinha um movimento, só que ninguém fazia esse trabalho. As pessoas já tinham um padrão, sabe? O segmento, todo mundo meio que trabalhava da mesma forma. Uhum. Uma venda muito, não tão agressiva, né? Quanto a minha, tinha um time de venda, mas um time de venda bem pequenininho. Aí aquilo me chamou a atenção e eu comecei, né, a buscar conhecer algumas. Eu selecionei umas 10 ali que estavam mais bem posicionadas na época. Só que nesse bate-papo com os 10, eu tenho um feeling, né? Se eu puder falar assim, um dom que eu sinto que Deus me deu, é de poder conversar com a pessoa em pouco tempo e entender o caráter da pessoa. Sabe? Por ligação, eu falei com as 10 pessoas e eu escolhi literalmente, né, o Alexandre Scarpelli, que é o presidente hoje, né, da APVS, e nós iniciamos essa parceria lá atrás sem nem se conhecer, nunca tinha visto ele na vida. A APVS tinha 1.000 associados, não era a maior entre as 10, era inclusive acho que uma das menores, só que pela fala dele no telefone, não me prometeu nada, foi um cara muito, muito assertivo na fala, ele me ganhou. E aí nós começamos ali a fazer um trabalho. Durante muito tempo eu ainda fiquei conciliando, né? Multinível e APVS. Então, calma aí, deixa eu só entender. Você procurou ele ou ele te procurou? Porque isso faz diferença. Uhum. Eu procurei ele. Ah, tá. Mas você ele. procurou ele pra conhecer, porque você falou, ele me ganhou. Você procurou ele porque você viu um potencial. Ele me ganhou entre os 10, né? Porque os 10 argumentaram. Todo mundo me prometeu mundos e fundos, né? Quando eu falei o formato. Se não fosse ele, seria outro, então. Você já sabia o que você queria fazer, só não sabia com quem. Exatamente. Ou seja, você ia vender esse tipo de serviço. Eu estava buscando parceiro. Que maneiro. E aí, né, nessa caminhada, nós sentamos ali, eu comecei a montar o processo já muito parecido com o que hoje o processo está evoluído, né? Porque eu criei um plano inicial lá, no início, com um comissionamento, um percentual que eu tinha, só que o percentual foi aumentando, eu fui automaticamente repassando isso para o time, né, de redistribuindo isso para o time. Então hoje o plano é totalmente diferente de 15 anos atrás. Sim. Né? E aí eu fiz essa escolha, a gente começou essa parceria, e ao longo do caminho eu vim melhorando esse processo. Né? Claro. E comecei a aplicar todo o conhecimento que eu tinha lá no multinível, e as coisas começaram de fato a acontecer. Eu tenho um resultado aqui que eu nunca imaginei em ter aqui. Claro que eu planejava, né, ter grandes resultados, mas foi muito além do que eu planejava. Mas no multinível, longe disso. Né? No multinível, o maior resultado que eu tive lá foi, acho que, R$50 mil por mês. E isso durante 3 meses numa empresa que cresceu 3 meses e depois de 3 meses quebrou. Né? Então tinha muita oscilação. E hoje, muita oscilação. Só para fazer um corte e deixar a galera em casa com a orelha em pé, se puder compartilhar os números. Sim. Eu tenho um amigo que postou até um vídeo há pouco tempo, que eu nem repostei o vídeo dele, né? Mas ele me vende e coloca nas histórias dele como o maior cheque do multinível, né? Apesar de meu processo não ser multinível, mas hoje o ganho bruto está em R$1 milhão por mês. Uau. Isso, o cheque da sua empresa, o que você movimenta através do seu time. Sim. Incrível, cara. É isso aí, o que eu recebo, né? É o meu resultado. Isso. E, obviamente, para você conseguir receber isso, certamente você movimenta muito mais, né? Muito mais. Dá para medir, dá para traquear isso? Tá, hoje... Ou melhor, dá para compartilhar isso? Uma média de 70 milhões ali por mês. 70 milhões mês. Incrível, cara. Incrível. Por ano. Incrível. E quem tá em casa tá gritando nessa hora. Meu Deus, como? Me diz como. Então, pergunta, Elton. Se você tivesse que implementar esse sistema de vendas agora na empresa de alguém que tá em casa, que vende curso online, vende mentoria, ou que vende qualquer outro tipo de serviço, é que eu tô puxando a brasa pra minha sardinha pra eu ganhar uma consultoria aqui também. Vai. Você começaria com um plano de compensação mais parecido com o que você tem hoje, de 15 anos amadurecido, né? Ou mais parecido com o que você ofereceu 15 anos atrás lá para a empresa? Qual é a melhor forma de começar? Bom, você havia perguntado antes se era possível, né, fazer em qualquer empresa. Sim. E é possível porque é um processo de venda, né? Hoje existem vários canais de venda, né? Tem o digital, tem o site sales, né? Tem o processo de times comerciais pagos, né, CLT, ou não pagos, como é o meu caso, são pessoas autônomas. Eles se pagam, né? Eles se pagam. É um processo
comercial como qualquer um outro, que vai ter uma metodologia de implementação, né? Com relação à construção, o Vitor, é muito personalizada, sabe? Eu já bati um papo com um amigo que é dono de uma imobiliária. E ele compartilhou comigo algumas dores, que você conhece, inclusive, né? Sou mentorado também. E ele compartilhou comigo algumas dores que ele tinha na Deu negócio lá com ele? Como é que rolou? Não, ele tem uma imobiliária que... Tá falando daquele... isso aí. Tá. O perfil dele são imóveis de alto padrão. Sim. Então, ele tem um perfil de nichar, de ter poucos corretores, mas que atendem bem. Uhum. E aí, o meu processo é a escala. É o oposto disso. Eu olho para o negócio e como é que eu escalo isso aqui, né? Como é que eu alavanco isso aqui? Só que ele me deu várias dores dele, e em cima dessas dores que ele me deu, eu empacotei um modelo de bonificação para ele. Falei, cara, para isso aqui você pode fazer isso. E foi criando, foi se formando um plano, sabe? Uhum. Só que ele ficou um pouco receoso de essa escala trazer muitos corretores e perder esse nicho, né, de qualidade de atendimento por conta do perfil de produto que ele entrega no final, que são imóveis de alto valor, né, de alto padrão. Assim, eu costumo sentar com o empresário, entender o negócio, porque eu preciso saber margem, entender se tem como ter mais margem ou não, entender a margem que ele tem daquele negócio, o lucro que ele tem, o que dá para poder tirar dali de comissão, e entender as dores, porque o plano eu construo em cima das dores. Eu vou meio que buscar um exemplo aqui para você. O mercado de imóveis, né? Eu vou citar o exemplo dele. É um mercado que é um pouco prostituído, né? Você forma o corretor, e se esse cara for muito bom, a tendência ele vai ser assediado por uma outra empresa ou ele vai montar dele. E aí, porque a barreira de entrada é baixa, né? Exatamente. Só que hoje o que acontece? Tem muitos bons corretores que tentam montar e não dá certo. Porque o cara é um bom vendedor, mas ele não é um bom empresário. Não é um bom gestor, né? Então, assim, acho que a maioria das pessoas, né, tem esse perfil, né, de ser um bom vendedor, não ser um bom empresário e tentar ir lá e montar um negócio, copiar alguém que está dando certo. Uhum. E ele fala, todo mundo que tentou fazer isso não deu certo. Eu falei, então se todo mundo que tentou fazer isso não deu certo, imagine se você cria um processo para esse cara estar contigo. Para ele poder fazer só o que ele é bom, né? Um processo evolutivo, onde quando ele atinge um nível ali de faturamento para o teu negócio, ele tem condições de ser teu sócio. De repente, montando até um escritório dele para ele tocar, ele tem um percentual muito maior, porque hoje gira em torno de 5% de mercado, né, e as corretoras dividem com os corretores abaixo. Então, ele vai ganhar muito mais do que ele ganha, só que ele nunca vai ter os 5%, porque ele não é dono. Só que o processo de gestão, tráfego pago, o lead, vai ser tudo contigo. Né? Só que e se ele comparar, vale mais a pena ele ganhar menos ali onde é seguro e ele dá conta, ele pode seguir para sempre, do que ele tentar lutar por uma porcentagem maior do todo que ele não vai dar conta de gerir. E ele sabe que não vai dar conta de gerir, né? Se ele busca 5 querendo ser dono, por que não ter 3,5 ou 4, né, estando debaixo de alguém que sabe fazer o processo, né? Aí eu peguei isso e transformei num bônus ali no plano de marketing dele, né? Então eu olho para as dores da pessoa e vou construindo em cima disso. Sabe? Então é personalizado. Né? Não dá para poder... Pode ser que tenha negócios. Hoje, todos os meus negócios, todas as empresas que eu acoplo, que além da PVS, pelo resultado que eu tive na PVS, isso me projetou no mercado. Né? As pessoas começaram a me conhecer dentro do meu segmento, e aí outras empresas começaram a querer que eu fizesse também esse mesmo processo. Hoje eu tenho mais 2 negócios que eu tenho exclusividade. Eu só trago para dentro da minha carteira, para eu fazer com o meu time, se for com exclusividade. Hoje eu tenho mais 2 negócios que eu tenho exclusividade dentro da minha carteira, que eu aplico o mesmo processo. É exatamente o mesmo plano, porque é o mesmo time, né? Então não dá para eu poder ter vários planos utilizando o mesmo time, senão confunde a mente do pessoal. Então você copiou e colou. Copiei e colei. Mas para isso, obviamente, são produtos e serviços aderentes a esse formato e provavelmente que atendam ao mesmo avatar, né? Ao mesmo público final. Você pode abrir ou é sensível, cara? Fica à vontade se não puder. Abrir as empresas? Do que é? Quais são as áreas? Tem uma outra empresa que ela atua com uma proteção para terceiros. Então, é um paliativo do meu produto principal. Eu estou te oferecendo aqui a proteção completa. Pode ser que você não tenha condições de arcar com a proteção completa. Existe muitas pessoas que o seguro delas é Deus, né? E eles falam, não, meu seguro é Deus. E aí, aqui em São Paulo, por exemplo, Alphaville, você circula aqui, você passa por Ferrari, por Lamborghini, por veículos, né, de alto valor. E claro que eu estou falando desse carro, mas um Volvo hoje, uma Porsche, hoje todo carro é de alto valor, né? Você vai comprar um carro é tudo acima de 200 mil, um BYD é 200 mil reais, né? Então se você tem um carro onde você já não tem condições de pagar o seguro dele, então, esse carro deve ser um carro um pouco mais simples, provavelmente.
Ou não, né? Porque tem pessoas que compram um carro caro e também não faz seguro. Mas, voltando para a resposta. Eu dou essa opção. Esse cara, às vezes, ele topa não segurar, não proteger o carro dele, mas ele morre de medo de esbarrar no carro de alguém. Exatamente. Então você tem um produto ainda mais em conta que protege de terceiro? Exatamente. 3 vezes mais barato, por exemplo, né? Uau. Então, e aí pega o cliente que não seria da PVS, também não concorre também. Vira um downselling. Interessante, cara. Se o cliente não faz lá, na hora que você perceber que está perdendo lead, o nosso time entra com essa opção. Uau. E não é interesse da PVS criar esse produto, então tem esse terceiro. Cara, que poderoso, cara. Tudo alinhado, né? Porque e a terceira empresa? A terceira empresa, ela atua num segmento totalmente diferente, né? Aí já é na área de saúde. É um aplicativo, mas que também conversa, né? Porque é um paliativo do plano de saúde. O mesmo cara que não pode ter seguro de carro, ele também não pode ter plano de saúde. E aí ele tem um paliativo. Mas se ele tiver uma forma de ratear os custos dele nesse formato, quase um crowdfunding, né? Quase uma compra coletiva, né? De soluções. Então você usa o mesmo lead para poder oferecer. Então o cara que contratou ali a proteção veicular, um mês depois o telefone dele toca, ou como é que é o processo? Pode ser já de imediato, na hora do fechamento, você já comentar. Uau! E já aproveitar, como são produtos que conversam bem. E são de áreas, né, de segmentos diferentes, então cabe muitas das vezes ali, né? Tá fechado. Recebeu ali, fechou a proteção. Olha, eu também tenho, né, esse produto aqui que pode ser uma opção para você. Tem plano de saúde? Eu imagino o script, Elton. Já começa uma outra vez. Quando o cara fecha lá o do carro, agora o carro tá segurado, tá segurado não, tá protegido, tá resolvido. E a família? Cara, que maravilhoso. E vice-versa, né? Então, eu imagino que a empresa lá de proteção veicular tem a porta de entrada deles ali, a fonte de lead deles. Sim. E a de segurança, como é que você chama essa saúde? Proteção... Eu chamo de clube de benefícios. Clube de benefícios tem a porta de entrada. Só que quando fecha, manda para o outro e vice-versa. E quando não fecha também. Então tem um fluxo pro sim e pro não, né? Hoje funcionaria bem assim, só que o que acontece? Como o ecossistema começou 100% através da PVS... Acaba que começa lá e depois flui para os outros, sempre, né? É o contrário. Não tem uma fonte de entrada ali nos outros, então? Não tem. Uau. E porque é mais interessante economicamente também você primeiro oferecer o seu produto de ticket maior, imagina. Uau. Cara, peraí. Ó, você que tá aí assistindo no YouTube, comenta qualquer coisa aqui embaixo, irmão. Se isso te inspirou a fazer algo diferente, ou de trazer esse outro time, ou só, não precisa nem trazer o time igual ele tá fazendo, só de você ter outros produtos que conversem, seus ou de outras empresas, parceiros. Cara, que poderoso pensar nessas oportunidades, nessas possibilidades. Então pausa esse vídeo agora e comenta aqui embaixo no YouTube. Se você está assistindo em outro lugar, vem para o YouTube e comenta aqui como que você pode implementar algo que você já se inspirou aqui no seu negócio agora. Comenta aqui embaixo e fala também qual é a área de atuação do seu negócio, qual é a sua área de atuação. Beleza? Fala aí, porque eu tô doido pensando em quem tá em casa também, como é que eles vão receber. Porque eu tô doido aqui, irmão. Eu tô doido aqui. Queria falar dos pontos que acho que é interessante, né? Para o pessoal saber, né? Uma grande diferença, né? As pessoas quando trabalham com CLT, procuram vendedores, CLT ou closer, né? Elas buscam pessoas que trabalham de carteira assinada. Essas pessoas têm um perfil. Elas querem ali saber qual que é o valor do salário, comissão. O mínimo garantido deles, de saúde, o mínimo garantido, né? Então são pessoas que buscam ter uma segurança, né? Buscam ter uma estabilidade. E aí, eu tenho muitas pessoas que vieram trabalhar comigo e tiveram essa crença, né? Mas calma aí, eu vou trazer pessoas que vão participar de um processo seletivo onde elas não ganham nada, mas elas vão vir querendo buscar uma carteira assinada. E, de fato, muitas pessoas vêm com essa expectativa de ter o fixo. Só que eu preciso entender quem eu estou buscando. Então, quando eu olho para um mundo ali de mais de 200 milhões de habitantes, onde nós sabemos que o menor percentual tem a riqueza ali, o controle da riqueza na mão, e a maioria trabalha de carteira assinada, normalmente eu vou buscar esse meu prospecto num mundo de pessoas que têm essa mentalidade. Né? Então, eu vou falar com muitas pessoas. Eu costumo dizer que a porta de entrada do meu negócio é larga, né? Muito larga. Então, vem muita gente e também sai muita gente. Então, é como se fosse uma peneira. A rotatividade é alta, né? É como se fosse uma peneira, né? Eu fico ali buscando o perfil ideal. Fala o diamante, pode falar. Fala o diamante. O diamante. Quer buscar o diamante, né? Mas, uma coisa que eu avalio muito, né? Eu tava voltando de Orlando com a família, e aí no aeroporto de Viracopos, uma pessoa me abordou, me vendendo um livro. Aí o cara, bons argumentos, né? Eu gostei da fala dele ali, da prospecção dele. Falou, não tô te pedindo um favor, não quero dinheiro. Ele teve uma argumentação muito boa, me ganhou, sabe? Eu tava comprando um cafezinho no Starbucks ali, aí parei e comecei a dar atenção para ele. E aí na hora veio um estalo na minha mente. Eu falei, esse cara tem um perfil,
Né? Por quê? Um cara que está com fome de crescer, né? Já trabalha por produtividade, é autônomo, né? Já está ali buscando fazer o seu próprio resultado. Eu convidei ele, no mesmo dia ele veio para um evento que tinha aqui em Alphaville, já está no negócio e está feliz com o resultado. Assim, quais são as pessoas que a gente busca? Né? Pessoas que estão na transição, sabe? Já está cansada de CLT e tá o cara que está se virando, tá buscando uma oportunidade. Querendo prosperar. Aí eu falo com 10 talvez um microempreendedor, né? Sim. Eu falo com 10 encontro 1, né? Porque quando as pessoas, né, que estão vendo hoje, né, pensam, vou implementar um processo de pessoas autônomas, elas olham para a dificuldade que elas têm de encontrar pessoas CLT, que também tem uma dificuldade, você contrata pessoas e você sabe disso. E um risco muito maior também. Várias entrevistas para poder encontrar uma pessoa. Um grande risco, né? Recontratar de novo, mandar embora com risco. Aqui o processo ele é um pouco mais difícil, né? Porque eu estou buscando num mundo onde tem essa mesma mentalidade. Mas é menos arriscado, né? É menos arriscado. É menos arriscado, tem menos custo, né? Porque quando você contrata e manda embora, você já tem que pagar alguns direitos ali. Se você contrata 10 CLTs para ficar com um, você toma um prejuízo muito grande dos 9. Se 10 hoje começou comigo e resolveu ir embora... Não teve prejuízo. Prejuízo nenhum. Uau, é disruptivo, cara. É uma forma de pensar muito diferente, cara. Sim. E, cara, vou fazer uma pergunta aqui. É difícil até explicar para muitas pessoas que eu tento explicar. Mas eu tô entendendo, porque eu vivi isso lá atrás também. Cara, vamos lá. Um segundo ponto que seria interessante... Não, segura. Tu segura isso aí. Tu consegue segurar? Consigo. Quer anotar? Vamos lá. Porque eu acho que eu vou por um caminho que é forte. Vamos lá. Anota para não perder aqui. Amigo, você falou que você estava no aeroporto, encontrou um cara vendendo um livro. E aí você chamou ele para participar da sua oportunidade de negócio. Por quê? Porque se ele vender o teu produto, que tem um valor agregado maior, ele consegue mais do que vendendo o livro. Então, claramente, é algo melhor para ele. Sim. Só que ele entrando na sua rede, isso movimenta algo que vai gerar uma compensação para você também. Sim. Só que esse cara dizer sim para essa oportunidade não muda quase nada no teu bolso, não muda na nada. sua história, na sua vida. Mas pode mudar tudo para esse cara. Sim. Como que você consegue, depois de botar no bolso, né, take home, mais de 1 milhão mês, todos os meses, há tanto tempo, como é que você consegue olhar para esse cara e falar, parar, gastar o seu tempo para transbordar na vida desse cara, amigo? Porque você podia só passar, só seguir em frente. Sim. Mas, assim, Calma aí. Se esse cara der muito certo lá dentro e movimentar muito, isso representa no teu bolso centavos a mais. Sim. Comparado ao resultado de hoje. Beleza. Então, como que você consegue pra fazer manter sentido. ligado esse olhar do... Cara, existe uma oportunidade para essa pessoa. Me fala, cara. Ao longo da nossa trajetória, né, Vitor, a gente passa por algumas fases, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar e fazer esse negócio sem hipocrisia, 100% pelo dinheiro. Você precisava fazer algo que funcionasse. Eu tinha grandes líderes no multinível, você vai lembrar, né, que falavam, não, ajuda pessoas e a consequência. Cara, não tinha como. Eu tinha acabado de casar com a Carla, tava morando numa kitnet na Ilha do Governador, que o meu colchão tinha um buraco do meu lado, que eu não tinha condições de trocar o colchão. E eu era bem gordinho na época, né? Então eu deixei um buraco do lado do meu colchão. Uau. Passando dificuldade, né? Porque eu fiz uma besteira de pegar dinheiro com a agiota. Então assim, tava, sabe... Com medo. No pior momento da minha vida. Foi quando apareceu. Então quando eu trazia pessoas para o negócio, eu queria crescer. Eu queria fazer o negócio acontecer, né? Claro, mas à medida que vai acontecendo, né? E chegou um dado nível da minha vida que o meu resultado estava muito superior ao que eu tinha planejado e almejado. Já estava morando na Barra, já estava com bons carros. Eu bati num teto e eu travei. Eu entrei numa zona de conforto, sabe? Mas assim, eu tava com questões emocionais mesmo. Eu tava perdido. Tu lembra esse teto? Você ganhava quanto por mês nessa época? Nessa época eu tava uns 60, 70 mais ou menos. Não é um grande dinheiro comparado ao que eu tenho de resultado. Isso já tem muitos hoje. anos. Tem pelo menos uns 10 anos mais ou menos. Tá. Só que pro que eu tinha de resultado, né, era muita grana. Né? Eu já tava com um padrão de vida assim bem diferente. Dívidas pagas, não devia mais nada a ninguém, tudo pago à vista. Já estava vivendo o que era o sonho do Elton do passado, né? Exatamente. Até muito mais do que eu falava que era 30 mil o meu sonho, né? Então tava... E, gente, a gente está gravando em 2025. Ele está falando de um resultado de 2015. Sim. Esse valor, em 2015, eu posso dizer que seria uns 120, 150 de hoje, né? Que parada hoje, sim. Mal comparando. E aí... Que é muito fora do padrão do mundo, né? E nesse período, eu fiquei praticamente um ano, assim, diminuindo, desacelerando, quase fazendo nada. Eu fazia viagens pontuais quando o meu time me chamava, mas eu dei uma encostada mesmo, sabe? E esse trabalho nosso como autônomo, né? O empresário autônomo, ele tem que ter
ele tem que ter esse cuidado, né, de não entrar numa zona de conforto, principalmente quando gera uma recorrência, né? Porque o meu resultado no mês seguinte, ele estava garantido, porque eu tinha os associados pagando. Eu entrei numa zona de conforto onde eu fiquei, assim, bem perdido. A minha esposa me fez uma pergunta, que ali foi o que destravou essa pergunta que você me fez, sabe? Era meu aniversário. Ela falou, amor, o que você quer de presente de aniversário? Vitor, eu fiquei pensando o dia inteiro, eu não conseguia responder para ela. Só que assim, o presente, ele só foi um destravar para eu entender que eu estava sem propósito, sabe? Que eu tinha conquistado tudo que eu achava que eu já precisava naquele momento, e eu perdi o propósito. Meu Deus. E é o que eu falo com o meu time, né? A gente pode até trabalhar por dinheiro, mas a gente tem que buscar o quanto antes entender qual que é o teu propósito. Porque é isso que vai fazer você continuar se movendo, mesmo quando o dinheiro já for suficiente. E hoje o que continua me movendo é isso. Eu entendi que eu tenho a missão de transformar pessoas. E aí quando eu falo transformar, não é só financeiro. Porque a transformação, você sabe disso, né? As pessoas só crescem quando elas têm mudança de comportamento, mudança de mentalidade. E hoje, como cristão, eu entendo que também ela precisa olhar para essa parte espiritual, independente, né, da religião. Ela precisa ser espiritualizada. Claro que eu acredito que existe um caminho certo, mas não vou entrar nesse mérito aqui. Mas corpo, a gente precisa estar cuidando do nosso corpo. Hoje eu peso quase 30 quilos a menos do que eu pesava lá no início. Da nossa alma, né, que é a nossa inteligência, nosso intelecto e do espírito. E eu busco atuar em todas essas áreas com o meu time, sabe? Então, de manhã eu tenho uma live onde meu time entra, onde eu falo de empreendedorismo através da palavra. Hoje eu entendi que a PVS, todos os negócios do meu ecossistema é só uma ferramenta para atrair as pessoas por aquilo que elas buscam, que é o resultado financeiro. Só que quando elas chegam aqui, elas entendem e percebem que para crescer financeiramente, elas vão ter que mudar essas outras áreas. Sim. Então hoje, dentro do meu negócio, o que me orgulha muito, o que me faz continuar, é isso, sabe? Olhar para esse cara e entender que daqui a pouquinho ele pode estar com a vida financeira dele sim alinhado, mas eu sei que ele vai ter que ajustar muitas outras coisas. Aí eu tenho pessoas hoje no meu time que casaram, estavam ajuntados e resolveram se casar porque perceberam que precisava para corrigir, pessoas que se batizaram, pessoas que eu sei que não tinham um alinhamento no casamento e traía a esposa e que parou de trair, pessoas que mudaram de fato a rota, sabe? E muitas pessoas que acabam seguindo um pouco do caminho que eu decidi seguir por conta do exemplo, né? E da fé que eu compartilho. Então, assim, hoje eu entendo que o meu negócio é só uma ferramenta, né? Vou falar de forma rasgada aqui, né? Que eu preciso também dar honra a Deus. Eu sei que você compartilha da mesma visão, né? Sim. É uma ferramenta de eu pregar o evangelho. Meu Deus do céu, irmão. Para mim é isso. Eu subo no palco para palestrar, tem que ter umas pitadinhas. Nosso evento começa com devocional. Sabe assim... Não gostou, cara, é só sair. A porta cultura, né? Vai embora. Eu sou de outra religião. Ok, te respeito, mas aqui é assim, né? E a cultura é essa e já está bem intrínseco, sabe? Os meus líderes, olha o que aconteceu. As pessoas que são lideradas por mim foram, sem eu falar literalmente e sem eu ficar pregando diretamente, foram simplesmente aceitando Jesus, cara. Todos os meus líderes diretos hoje são cristãos. Todos eles. Eu vou na Bahia, começo o evento com devocional. Começo o evento com devocional. Todo lugar. E foi de uma forma automática. Eu não determinei que tinha que ser assim. Sabe? Então, assim, hoje o que me motiva, e quando eu olho para essa pessoa, eu não olho pensando no cifrão, no resultado que ele pode me trazer. Você pensa na alma dela. É um cara que quer crescer, sabe? Eu vi ali uma pessoa que queria crescer. Eu falei, se você quiser, eu tenho. Mas como no multinível, você convidava as pessoas às vezes não acreditavam, né? Aqui também acontece. Eu falei, só depende de você, se você quiser. Só que é o que a gente estava falando aqui agora, antes de começar no digital, né? Aqui eu sou totalmente travado. Falei, cara, se ele não quiser, cara, foi ele que perdeu, não foi eu, né? Eu preciso destravar isso no multinível, no digital também. Mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, sim. A gente não precisa entrar nesse caminho não, mas... Mas hoje eu olho muito pro Teams, né? Que é a minha empresa que presta serviço para todo esse ecossistema. Como é que é o nome? Teams, Sales Teams, time de venda. Como uma ferramenta de transformação. Ferramenta de transformação. E sem demagogia mesmo, sabe? Hoje, se eu fosse financeiramente, amanhã, na quinta-feira eu vou para o Mato Grosso, na semana que vem eu vou para o Rio de Janeiro. Cara, se fosse por dinheiro, eu ficaria em casa. Eu não iria, sabe? É o propósito que te move. É o propósito. Você sai de um evento, de uma palestra, vem no seu Instagram, olha, eu virei a chave hoje, a partir de hoje vou fazer o que precisa ser feito, porque infelizmente, né, eu percebo, claro que em meio a muitas coisas que a gente precisa ter para crescer,
No meu negócio, pelo menos no meu segmento, é muito característico duas coisas que travam as pessoas. Primeiro, comportamento. Isso, a maioria das pessoas que eu vou conversar, ela sabe o que tem que fazer, ela sabe como tem que fazer, mas não faz. E aí são problemas comportamentais, né? Crenças, aí você precisa tentar ajudar a pessoa nessa área. E o segundo ponto, o processo. Porque toda ferramenta e todo canal de venda tem um processo, né? Você pega lá os seus closes lá, você deve ter um script já montado que se a pessoa seguir aquilo ali, ela vai ter resultado. Aqui também tem, só que a pessoa tem dificuldade de seguir, né, esse processo. E quando eu vou nesses eventos, eu busco muito trabalhar em cima disso. Mas a parte comportamental é surreal. Como as pessoas se travam num resultado quando elas poderiam ir muito mais longe por causa de crenças e de comportamentos que limitam, né, o crescimento dessa pessoa. Incrível, amigo. Eu tinha um palpite de que tinha a ver com isso, mas foi muito bom ouvir da sua boca, cara. E eu sei que quem tá ouvindo em casa e tá longe desse momento em que pode trabalhar por propósito, tá mais perto do momento do Elton lá atrás, né? De, se não 15 anos atrás, 10, né? Cara, é muito lindo ver isso, cara. Eu sei que quem ouve pode achar que é balela. Sim. Propósito, sim. Ou é fácil, né? Falar com propósito fazendo 1 milhão e meio, né? Só que eu acredito que você pensar dessa forma te levou até aqui, cara. E é muito interessante isso, porque parte do seu processo de recrutamento e de treinamento para montar o seu time de vendas, ele vem da barreira de entrada baixa. Sim. O cara não tem um pré-requisito inicial, né? Além de vontade, desejo, né? De ter essa fome, talvez, né? Uhum. Lá no multinível que a gente falou antes, tem uma barreira de entrada que é o kit de oportunidade. O cara tem que comprar lá, na época, os 2 caixas créditos, né? Ele tinha que comprar certos produtos para montar o portfólio dele ali. Ele tinha que comprar algumas pastas de dente para vender. Sim. No seu caso, como que é isso? O cara entra... O que é o buy-in dele? O que é o cacife? Tem um custo inicial para ele se envolver? Ou ele vai, pega a prancheta e vai trabalhar? Como que é isso? Não tem. É zero investimento. Isso aumenta ainda mais o tamanho da minha porta, né? Isso, porque quando a pessoa investe, você filtra quem aparentemente quer. Apesar de no multinível muitas pessoas investirem e também não dar continuidade, né? É verdade. Aqui eu acabo atraindo mais pessoas desinteressadas e que vão por curiosidade. Né? Uhum. Mas hoje não tem investimento, é zero investimento. O foco aqui é justamente esse, é fazer com que a pessoa tenha uma oportunidade, que ela possa transformar a vida dela, só depende dela, baseado no trabalho que ela vai desenvolver. Claro que aqui existe um direcionamento. Hoje, se for falar de treinamento, porque assim, como eu trago uma turma que tem a maioria, né? Não vou falar todo mundo, mas eu tenho pessoas que são advogados, pessoas que são empresários e que enxergaram essa oportunidade também como uma oportunidade, pessoas que agregam, né? Eu tenho muitos donos de agências de automóveis que, caramba, eu já faço 100, 200 vendas aqui, por que não essa base está aqui e eu gerar essa recorrência, né? Então tem pessoas bem instruídas, mas a maioria são pessoas, né, que vêm de baixo, que não têm perspectiva e acabam não tendo todo o conhecimento que precisaria. Hoje eu tenho live segunda-feira, eu tenho live quarta-feira, eu tenho a semana inteira conteúdo, treinamentos mensais. Então, assim, hoje eu gero todo um processo de desenvolvimento para esse time, para que eles possam se conectar nesse sistema, né, de treinamento e crescer, né, e avançar. Então, de fato, é uma oportunidade. Se ela chegar aqui, ela tem tudo que ela precisa sem investimento. Isso aumenta a descrença também, né? Isso aumenta a descrença. Porque parece ser bom demais para ser verdade. Só que é verdade, né? Só que é verdade. E aí onde entra a questão do comportamento, o momento certo, né? Acho que é você falar com muitas pessoas para você encontrar quem já está procurando, né? Porque vem muitas pessoas de curiosa que às vezes, né, tá achando que é uma oportunidade de emprego, e aí fica um pouquinho e sai. É um processo que dá um pouco mais de trabalho, né? Para quem está vendo aí, tem processo CLT, dá um pouquinho mais de trabalho. Tá? Só que tem as suas particularidades positivas, né? Eu não tenho que ficar demitindo ninguém, pagando rescisão de ninguém. E quando eu encontro a pessoa, de fato, ela tem a oportunidade de ter o mesmo resultado que eu, inclusive. Né? Porque o plano que eu participo é o mesmo que ela, né? Então é totalmente igual. Claro que ela crescendo por eu ter sido o primeiro ali da cadeia, né? Eu vou estar crescendo também. Mas é um negócio que dá a mesma possibilidade para todas as pessoas. Né? Só basta a pessoa fazer o que tem que ser feito, né? Cara, isso é muito poderoso e é muito interessante, cara. Muito mesmo. É um negócio que a gente tem na mão que é o que eu vendo pro meu time, né? Quando você for pra rua prospectar alguém, não olha pra pessoa. Hoje eu busco ensinar isso porque eu aprendi, né? E eu vejo quanto isso fazia diferença. Porque quando você traz as pessoas por dinheiro,
a pessoa percebe. Total. A pessoa percebe. Ela sente. E aí eu vou dar um exemplo nosso aqui, ó, que eu lembrei. Eu não sei se eu posso falar isso, não, mas eu vou falar. Se eu não puder, eu corto depois. Irmão, vambora. É a verdade, cara. Eu acredito que a verdade liberta, não é isso? Mas então manda ver. Hoje a gente criou uma relação, né, de amizade fora ali do Vida de Mentor, de todo o seu processo. E você passou a ser um cara que eu admiro muito. Por quê? Porque eu percebi em você que não era só por dinheiro também. Porque eu paguei a mentoria durante muito tempo. E em uma das minhas renovações, você percebeu que eu não tinha foi feito, nada, só pagou e não foi. Você falou, irmão, fica aí, cara, não precisa pagar nada não. Todo mundo hoje só quer vender. Né? Então ali eu percebi que você estava olhando para mim da mesma forma que eu olho para as pessoas do meu time, né? Como ser humano, né? Querendo que eu de fato tivesse resultado. Eu acho que tem que ser isso, né? Quando você põe o coração também, né? Um pouco do coração no negócio, você acaba crescendo muito mais. E eu vendo isso pro meu time. Olha para as pessoas que você prospecta pro negócio. E é legal que eu vejo pessoas do meu time hoje trazendo pai. Eu estava no evento lá na Bahia e tinha uma pessoa sendo reconhecida no palco como top 5 da Bahia, se não me engano. E o regional lá embaixo com o olho cheio de lágrimas, falando, é meu pai. Meu Deus, cara. Eu falei, cara, que legal, sabe? Então assim, quando eu vou nesses eventos, eu vejo essas coisas, eu volto de lá pilhado. Eu falei, cara, é por isso que eu preciso continuar, sabe? É por isso que eu preciso continuar fazendo. E eu coloco isso na cabeça do meu time. Não é um cifrão, não é mais dinheiro no seu bolso. É uma vida que tem sonhos como você tinha há um tempo atrás, que está passando por dificuldade, às vezes não tem o que comer dentro de casa. Esse cara que me abordou no aeroporto, por exemplo, não tinha dinheiro para pagar aluguel. Ele tinha que pagar naquele dia o aluguel. Aí ele foi abençoado lá, né, por ter vindo no evento, várias pessoas abençoaram ele, eu abençoei ele, então ele acabou resolvendo um dos problemas. Mas você olha para uma vida dessa e você pensa, cara, esse cara pode nunca mais ter esse problema, né? Ele pode ter a casa própria dele, porque eu morava de aluguel na Ilha do Governador, uma kitnet, hoje eu tô aqui em Alphaville. Então mudei, transformei, mas eu precisei fazer, né? Então tem a ferramenta, existem os comportamentos certos, existe as ações certas que a gente ensina a pessoa a fazer, a pessoa só precisa ser a pessoa certa, né? E aí a gente acompanha e dá a mão para poder fazer essa pessoa crescer dentro do nosso processo. Que massa. E se não for, você pode fazer ela ser, através de treinamento, moldando o caráter mesmo da pessoa, né? O comportamento, talvez, mais do que o caráter. Amigo, cara, que mágico, que fantástico esse caminho, esse espaço, e você tocou nesse ponto. Lembra que você falou que ponto 1, você ia falar ponto 2, eu te interrompi, eu falei, cara, sim, isso pode... Não perde isso, ainda tem o ponto 2? Ainda tem. A gente vai voltar para lá. Mas você falou de uma coisa aqui, trouxe a luz aqui, uma coisa importante, cara. Você entrou na mentoria e você, na hora da renovação, acho que não foi o seu primeiro ciclo, nem o segundo, foi mais na frente. Acho que foi o terceiro. Cara, você pagou o primeiro ciclo, na hora de renovar você pagou de novo, renovou. E acho que na terceira vez, eu vi que no segundo ciclo você não foi em nada. Uhum. E eu não faço isso, tá, Elton? Isso não é indisciplinado. Não é um padrão, né? Eu não... Você falou, né? O mais indisciplinado. Eu acredito que o que você foca expande, né? Sim. E eu não premio mau comportamento. Sim. Não é comum, porque senão eu tô convidando o cara que tá ouvindo e é mentorado meu a fazer igual. Vamos ver se o Vitor cuida de mim também. Então, sempre que tem algo assim, eu tenho que tratar para não multiplicar, né? Então, eu fiz com o Elton, eu não lembro o cara que eu fiz antes dele, eu não lembro o cara que eu fiz depois. Mas por que eu fiz com você? Acho que não foi por você. Eu acho que foi por causa do que é possível ser gerado a partir daqui. O meu mercado precisa disso que você tem. E a gente ainda não encontrou um formato para isso. Sim. Você já vendeu mentoria? Cobrou quanto na mentoria? 80 mil. Então é bom que o Vida de Mentor pelo menos está pago, né? Ô, glória! Mas eu acredito que quando você encontrar um formato, cara, você vai poder abençoar muitos negócios. E se lá na sua oportunidade, lá, Sales Team, plugado na PVS, você consegue abençoar o cara que às vezes está numa necessidade, né? Para ele começar a vender lá. Pô, o cheque inicial lá é quanto? Quanto que o cara ganha no começo? Olha, tem consultores que já ganham mais de 5, 10 mil reais por mês. Mas não no primeiro, né? Não no primeiro. Se for pegar o nível de liderança... A média dos primeiros 3... Não, antes de liderança. O cara que entra lá, se inscreve. Ele consegue no primeiro mês fazer 100 reais? Ah, não. 200? Vamos colocar uma média de uns 3 mil reais. 3 mil reais. O cara consegue começar fazendo 3 mil reais. Na liderança, começar, poxa, a partir de 5... Se o cara for até meio enrolão ali, ele consegue fazer 500 contos, 700 mil contos. Consegue, né? Então, abençoar o cara que precisa fazer 1.000 a mais por mês, 2 mil a mais por mês, 3 mil a mais por mês, é muito legal. Sim. Só que, cara, eu acredito que exista um outro chamado aí, cara. Eu tô falando aqui numa linguagem meio que profética, assim. Existe o cara que é empresário, cara, e que ele fatura lá os seus 100 mil por mês, cara.
Sacou? Tá fazendo 1 milhãozinho por ano. Sim. Ou ainda não tá fazendo 500 mil por ano, 50 mil por mês. Só que a conta do cara tá fechando difícil. Tem mês que não fecha positivo, o cara tá pagando para trabalhar. E que se ele conseguir aprender com você a montar um time de vendas ali, cara, recrutar os primeiros 2, 3 vendedores num formato que não tenha custo para ele e que ele consiga abençoar a vida de 2, 3 pessoas e que isso traga pro negócio dele uma energia, e eu falo energia, mas tô falando de dinheiro mesmo, e clientes que ele não teria de outra forma, cara, isso é incrível. Existe um poder nesse trabalho de base que você está fazendo com esse cara tão simples. Mas tem também uma recuperação que você vai poder fazer para a galera que morre nos 300 mil anos, Sim. 500 mil anos. Talvez isso aí seja a chave, cara. Ou talvez isso vire o padrão ouro para todos os negócios que estão fazendo mais de 1 milhão. Cara, brincar, desculpa usar esse termo meio solto, mas brincar de ter um time novo que possa engolir o time atual. Sim. Sacou? Eu tenho um time de vendas que movimentou mais de 1 milhão no mês passado. Minha empresa faturou 2 milhões no mês passado. O meu time de vendas fez mais de 1 milhão. Eu adoraria flertar com a possibilidade de montar um outro time de vendas para fazer um outro 1 milhão. Eu acredito nisso. É possível. E esse conhecimento está na sua cabeça. A gente ainda não conseguiu extrair isso. Você vendeu lá a mentoria, mas imagina quando você tiver primeiro grupo, né? Imagina quando tiver vários empreendedores de vários formatos de negócio podendo acessar você 2 vezes por mês, fazer suas perguntas, desenhar os formatos, os processos, cara, ver o que tem que mudar e tal. Então, eu não sei se eu fiz isso por você, cara, ou se eu fiz um pouco por mim também, ou por todo o mercado que pode mudar. Olha o que eu tô falando. Pode mudar se aprender a desenvolver essa coisa aí. Faz sentido? Faz. Porque existe uma oportunidade, cara. Só que qual que é o problema das oportunidades, né? Algumas oportunidades, elas são pequenas demais e não valem a pena serem perseguidas. Outras são grandes demais que a pessoa pode não acreditar também, não é? E se a gente for falar de necessidade, cara, tem um cara que precisa muito, e aí às vezes ele vai com muita sede ao pote e às vezes se queima. E tem um cara que não precisa nada, e aí não faz. Cara, você tá no meio do caminho esquisito aí, Elton, que você tá bem e tá abastado. Então, assim como recrutar aquele novo vendedor de livro ali não vai fazer diferença no seu cheque, hoje ter uma mentoria que vai fazer 1 milhãozinho a mais por ano não faz cócegas também no seu faturamento. Sim. Mas e se você conseguisse se plugar nesse efeito composto, né? Nesse ripple effect, quando você joga uma pedrinha, né? E aquilo ali gera uma onda, cara. E se... Não é impossível, né? E se esse podcast marcar o começo de uma nova era, em que talvez você até seja muito bem pago e isso possa fazer diferença, e talvez você possa ganhar mais nisso do que no seu negócio atual. Porque, cara, eu vou falando aqui, sem muito filtro. Cara, e se você criar uma mentoria de 50 mil reais pro cara montar o time dele que vai fazer 50 mil por mês, eu acredito que você consegue entregar. Sim. E se isso aí vira uma aquisição, um funil de aquisição para você, de empresas que você vai poder selecionar, tipo o seu Shark Tank, cara, em que você vai poder entrar em algumas dessas. Então vamos supor, você faz isso, você vende 20. E aí você faz 1 milhão para tocar esses 20. Vale a pena, 2 vezes por mês ou 1 vez por semana, cuidar dessa galera. E aí desses 20, você vai escolher 1, 2 ou 3 empresas que você vai levar para a posteridade. As 20 vão te agradecer, as 20 vão ter aprendido com você. Dessas 20, sei lá, 8 vão muito bem com isso. 8 não vão fazer nada com isso. E aí sobram 4 que vão mais ou menos, né? Ou vamos mudar isso. 4 vão muito bem com isso, 4 não vão fazer nada. E aí sobra aí 12 que ficaram no meio do caminho, né? Se pagou. Vamos dizer isso. E desses 4 melhores, você escolhe 1 ou 2 para ser sócio desse processo. Talvez, cara, você encontre o seu próximo negócio, assim. Sim. Faz sentido? É possível, é possível. Tô soltando a semente aí, cara. Eu tô vivendo aquela fase da evolução e do autoconhecimento, descobrimento de mim mesmo, né? Sim. Essa mentoria que eu lancei de 80 mil, uma das fases do meu negócio, um dos tetos que eu bati, era por falta de gestão. Eu tinha um processo muito bagunçado. E aí eu organizei tudo, né? Participei, G4 e Marcos Marques, né? E fui fazendo esse processo, aprendi e apliquei. E aí eu entendi que eu precisava ajudar os empresários nesse mesmo foco. E aí ele contratou para isso, né? Implementei RH, cultura, né? Tudo aquilo que ele não tinha e impulsionou o resultado dele. Ele tinha um faturamento, acho que de 100 e poucos mil, foi para quase 500 mil. Mês. Esse mentorado, mês. Deu certo, só que
O público que me segue pelo segmento que eu atuo e eu faço venda. Eles não querem saber de gestão. E aí, quando eu lancei uma próxima turma, né, eu coloquei 30 pessoas, mas na segunda eu tive dificuldade e eu percebi que eu estava comunicando com a pessoa, com o público errado, né? Peraí, 30 pessoas? Agora eu fiquei confuso. É que essa de 80 mil você fez individual. Isso, aí eu fiz uma imersão. Você fez uma imersão presencial? Conteúdo, né? E transformei, porque o processo com esse mentorado foi praticamente uma consultoria. Eu fui na empresa dele, eu tive momentos presenciais. Então, o 80 mil até foi um ticket baixo perto do trabalho que eu entreguei. Eu trouxe isso para uma mentoria. E aí, de 3 dias... Cobrou quanto? Cobrei R$7.000 nessa mentoria. Foram 30 pessoas. 30 pessoas. Peguei só pessoas do segmento. Só que eu percebi que na segunda não teve tanto engajamento. Do segmento que você diz? Qual segmento? De proteção. De proteção. Que é onde eu sou muito conhecido, né? Hoje, como então, eram distribuidores de sucesso, é isso? Não, eles eram concorrentes, talvez. Concorrentes. Interessante. Como a minha hoje é a número 1 do segmento, então todo mundo me conhece. Então você é referência. Eu sou referência. Eles vieram por isso, por essa referência. Só que eles não encontraram aquilo que eles queriam. Eles queriam ouvir eu falar do meu processo de venda. Sim. E eu tinha muita trava quanto a isso, sabe? E hoje eu percebi que eu já entrego isso. Se entrar no canal do YouTube do meu lá, negócio, aberto. Tá tudo lá. E se o cara botar um espião ali pra ver do início ao fim, tá ali, não tem nada escondido, né? Eles ficam com a sensação de que tem algo que tá oculto, mas não. Onde me desbloqueou aberto. foi na imersão. 30 pessoas na sala da concorrência, eu perguntei quem assiste, todo mundo assiste. Todo mundo assistiu. Eu falei, cara, então eu já tô entregando o ouro pra eles, né? E a gente travou, tem essa esteira pronta. Só falta eu colocar em prática, inclusive com esse processo de, mas tem uma coisa de aí ter que novos negócios. Tudo bem eu mentorar você aqui no podcast? Claro, aqui? Vambora, aproveitar, mentoria. Você fez a mentoria errada, cara. Porque na mentoria, ali foram 2 dias. Da imersão? Foram 3 dias. 3 dias, você cobrou 7 mil de 30 possíveis concorrentes ali. E ali você ensinou o que você aprendeu com o G4, o que você aprendeu com o Marcos Marques e que você implementou, e aí você teve o resultado, o sucesso, e você compartilhou. Sim. Mas você compartilhou de um espaço de aluno que aprendeu e passou para frente. E funciona. Pessoas fazem milhões assim. Só que você não fez a imersão de 3 dias que passa para frente o que você viveu nos 15 anos. Me parece que o que as pessoas querem são os 15 anos e não os 5 como mentorado. Faz sentido? Faz sentido. E por medo, talvez, de esconder o jogo, vontade de esconder o jogo, medo de abrir o jogo, cara, você não fez o que era pra você fazer. Deixa eu contar uma coisa, cara. Eu tô no digital aí desde 2010, 2011, 2012, tendo resultado mesmo. E eu fiz milhões antes de fazer o Vida de Mentor. Então, eu tinha já lá o Mastermásio, a mentoria e o Maestria, e o Como Começar do Zero, né? E, cara, várias pessoas queriam ter a vida que eu tinha. E eu não tinha um nome pra isso. Eu quero ter um negócio como o do Damásio. Pedro Sobral fala isso na palestra dele. Várias pessoas falam, quero ter um negócio como o do Damásio. Eu só dei um nome pra isso. Eu falei, cara, eu sou um mentor. Você quer ter uma vida de mentor? Liberdade financeira, geográfica de tempo? E aí eu criei um programa. Eu já ensinava o cara a ter uma vida de mentor há muitos anos. Só que eu não dava um nome pra essa coisa. E foi quando, por inspiração da minha esposa, Natália, eu criei o Vida de Mentor. Você sabe essa história, como é que nasceu? Não sei. Cara, a gente, na época, namorava, né? Antes da minha conversão. E a gente estava comemorando alguma data nossa lá. E aí, num hotel muito bonito no Rio de Janeiro, com uma vista muito bonita, cara. E aí eu acordei e eu vi o sol nascendo ali, e a Natália do meu lado. Primeira coisa que ela falou pra mim foi, você sabe fazer 7 em 7? Cara, ela acordou assim. Falei, só pode ser o capiroto, só pode ser o inimigo, isso é um pesadelo. E eu falei, amor, 7 em 7 é 1 milhão em 7 dias, né? Falei, claro que eu sei. Eu já ajudei o Miguel a fazer, já ajudei o Endo a fazer, eu fui enumerando as pessoas que eu ajudei a fazer. Ela, não. Tô falando pra você mesmo, 1 milhão em 7 dias pra você. Aí eu falei, é o diabo mesmo. Não é possível. Confirmou, né? Não é possível. Aí eu comecei a listar pra elas os motivos pelos quais eu não poderia fazer pra mim. Amor, o meu negócio é um negócio gourmet, é um negócio de alfaiataria, é sob medida. Eu não sou de multidões. Para fazer 1 milhão em 7 dias, você tem que ter um produto para massa, você tem que fazer um lançamento. Comecei a listar todos os motivos pelos quais eu não fazia para mim, apesar de saber fazer, não é? Mas aí ficou aquela pulguinha atrás da orelha, né? E aí, nesse meu processo de pensar, né, eu fiquei chateado com ela. Eu comecei a pensar, por que ao invés de falar todos os motivos pelos quais eu não faço, eu não começo a listar tudo que eu tenho que fazer para fazer. O 7 em 7. E aí, realmente, o Mastermásio tinha um processo de seleção muito forte para aceitar alguém. Já aconteceu de passar mais de 1 ano sem aceitar membro novo.
A mentoria, eu entrevistava pessoalmente cada pessoa antes de entrar, então era muito de fato artesanal, né? Maestria e o Como Começar do Zero, o cara podia pagar e entrar, mas era R$1.000 o maestria, 1.997 e 5.000 o Como Começar do Zero, dependendo do pacote, teria que ter um volume muito grande para a conta fechar, né? E, cara, ao invés de listar todos os motivos pelos quais eu não faria, eu tive que... Eu decidi listar os motivos, na verdade, listar os passos que eu tinha que cumprir para então fazer. E aí eu desenhei o Vida de Mentor, que é pegar o que eu já vivia e empacotar de uma forma desejável que um suficiente número de pessoas quisesse em um curto espaço de tempo. Eu não consegui imaginar fazer 1.000 vendas de R$1.000, dá 1 milhão, né? Mas eu consegui imaginar 100 vendas de 10.000. Mas ainda era difícil. Aí eu pensei, cara, e se eu fizer por 20.000? Eu só preciso de 50 vendas. Aí eu consegui ver, cara. Sacou? E aí eu criei o Vida de Mentor por 30.000, mas que no lançamento eu faço por 20. E aí eu fiz não o 7 em 7, mas o 7 em 1. Eu fiz mais de R$1 milhão em um dia, cara. Eu nunca tinha feito isso. Então eu sou grato a Natália e a Deus, porque inspirou ela. Eu entendi. Foi Deus. Mas, cara, eu consegui fazer. Então, foi isso, cara. E talvez você possa fazer o mesmo. O que foi o Vida de Mentor? Foi eu pegar o que eu já fazia e que pra mim era intuitivo e trazer luz. Deixar as pessoas me perguntarem desse processo. E Elton, na primeira aula, que é criação, né? Eu só criei os pilares. Criar, vender, entregar, escalar. Só que eu não tinha o esqueleto das aulas, eu não tinha nada, cara. Você fez o Vida de Mentor, né? No primeiro módulo tem lá. Eu falo, gente, as pessoas tinham pago lá 20.000. Falei, vocês querem ver o que eu desenhei pra vocês sobre criação? Aí eu pego meu iPad assim e viro. O que tinha lá? Nada, uma folha em branco. Falei, gente, anota aí. Pra ter uma mentoria, você tem que ter alguém querendo ensinar, e eu quero ensinar, e você tem que ter alguém querendo aprender. Vocês querem aprender? Todo mundo levantou o braço e ficou doido. Falei, vamos lá. Quando o assunto é criação de mentoria, quais são suas dúvidas? E a galera começou a jogar as dúvidas em mim. E eu fui respondendo de forma desorganizada, de forma assíncrona, de forma não ideal. Só que aquela turma 0 foi a semente do Vida de Mentor, cara. Já nasceu grande, já nasceu faturando 1 milhão, mas depois eu faturei muitos milhões com aquilo ali. Aquilo dobrou meu negócio, cara. E me colocou no patamar de 1 milhão mês. Eu fazia 6 dígitos mês, passei a fazer 7 dígitos mês. Eu tô há 60 meses consecutivos, fazendo pelo menos 1 milhão por mês todos os meses. E o Vida de Mentor foi esse gancho, sabe? Você deu uma sacada Pode falar. Na sua primeira aula, desculpa te interromper, que faz muito sentido nessa questão de você estar com a folha em branco, né? Porque você falou, quando as pessoas me perguntavam alguma coisa que eu não sabia, eu falava, vou anotar aqui, né? Você parece que tinha já alguns temas mais ou menos assim na sua... Criar, vender, entregar e escalar. Isso aí. E eu tinha quinta aula. Que a quinta aula era surpresa, só que você não falava, e normalmente era o que as pessoas traziam, né? Que você possivelmente não sabia que você estudaria pra na quinta... Isso, eu chamo de coringa, e já foi aberto, assim, eu sou muito metalinguístico, né? Então, os pilares do Vida de Mentor são criar, vender, entregar e escalar. E a quinta aula, hoje eu chamo de formatura. Porque depois de mais de 20 turmas, cara, eu começo a entender o que tem ali, né? Então, nessa formatura, eu aparo as arestas e entrego a pessoa pro mundo ali, né? Inclusive, se você quiser fazer o Vida de Mentor, entra aí, vidadementor.com.br/espera. Já foram mais de 20 turmas. Se você quiser participar da próxima, entra lá, vidadementor.com.br/espera. Criar, vender, entregar, escalar. Se alguém me fazia qualquer pergunta que não cabia nesses 4 temas, eu anotava e falava, cara, essa pergunta é muito boa. Inclusive, é tema do nosso 5º encontro. Então, tudo que não cabia em criar, vender, entregar, escalar, por exemplo, perguntaram lá, qual é a diferença de uma mentoria para um mastermind? Cara, que excelente pergunta. É tema do nosso 5º encontro. E aí eu ia jogando pro 5º encontro as coisas que não cabia, ou eu não queria, ou eu não sabia resolver ali. Faz sentido? Faz muito então, sentido. Funcionou. E a cada aula, eu terminava a aula de criação, e aí eu botava um formulário para eles preencherem. Cara, o que não ficou claro sobre criação? O que você gostaria que eu tivesse falado e eu não falei? Me ajuda a melhorar. E a próxima aula é sobre venda. Quais são os tópicos que eu não posso deixar de fora? E aí, com o feedback deles, eu ia montando isso. Então, a turma 0 foi uma bagunça, né? Foi a minha pior turma. Por quê? Porque a 1 foi melhor, a 2 foi melhor ainda, a 3 foi melhor ainda. Eu fui construindo em cima daquilo. Na turma 1, e todo mundo da turma 0 ganhou a turma 1, eu já tinha o esqueleto da coisa. Na turma 2, eu já tinha os módulos todos organizadinhos. Na turma 3, eu já tinha o material didático, com o livro que ele recebe em casa. E
E o workbook, né, o livro de exercícios que a pessoa recebe em casa. Na turma 4, eu já tinha o sistema de anjos que ajudam a entregar, que são os alunos da turma anterior que tiveram resultado comprovado, que foram selecionados para voltar ajudando as pessoas. Então, a cada turma, eu fui melhorando o processo. E depois de 20 turmas, cara, eu tenho um processo validado. Só que eu ainda chamo de versão beta, porque afinal só foram as primeiras 20 e poucas turmas, né? Então eu tô melhorando ainda, eu tô aprendendo. Sempre tem, né? Sempre tem que melhorar. Sempre. E você pode fazer o mesmo, Elton. Sim, mas eu quero te dar uma boa notícia, né? Apesar dessa trava com o digital, eu tô com a data marcada já, né? Opa! Hoje o funil, né? Já aproveitando aqui na audiência do Vitor. Faz o jabazão que é hoje, irmão, vai! Hoje. Ô, glória! Nós vamos fazer um congresso de vendas, onde eu vou trabalhar, né, assuntos determinados a vendas ali, né, o processo de vendas, de uma maneira, claro, mais superficial, porque vai ser um dia só, um congresso de vendas para um número de 400, 500 pessoas. Desse congresso, eu vou trazer ele para uma esteira de uma imersão de 2 dias, que é o líder comercial. Legal. Porque todo o negócio, hoje, quando eu vou implementar, o Vitor, se você falar, eu quero implementar o teu processo dentro do meu negócio, a primeira coisa que eu preciso que você tenha é o líder. Ou você vai ser, ou você vai precisar encontrar uma pessoa. Por quê? Precisa ser alguém conectado com a tua cultura. O Elton não consegue lá implementar o processo a partir de mim, porque eu não tenho tempo para isso, né? E não adianta você pegar uma pessoa do meu time, que já está pronta aqui, mas está na minha cultura, ele entende do meu negócio, e acoplar no seu. Tipo, você pega uma parte do seu time... Seria um sonho, né? Mas não funciona assim. Não funciona. Então, hoje eu preciso que a pessoa tenha um líder, e aí eu vou ter a formação para ela acoplar esse líder e treinar esse líder dentro dessa metodologia. E eu vou ter a imersão, que é a que você acabou de falar. Provavelmente o valor vai ser esse mesmo, de 50k, onde eu vou ajudar os empresários que têm as empresas, né, que trabalham com vendas, ou possivelmente já tem até o líder, e vai acoplar esse líder aqui comigo para aprender, vai acoplar o seu vendedor no dia de vendas para aprender, e aqui eu vou direcionar ele a como ele implementar, como ele lidar com esse líder. Então a esteira está montada, né? E a data está marcada. Tá? Se eu não me engano, eu tenho na minha agenda ali, depois eu te passo. Mas é setembro, a primeira turma do Congresso de Vendas. Que massa. E eu vou aproveitar, né? Porque vai ser maravilhoso. Vou botar lá 400 pessoas pagantes, né? Possivelmente. E eu tenho meu time, né? Que eu consigo treinar o meu time. Você vai treinar eles em tempo real, né? Em tempo real. Então todo mundo que estiver lá falando, eu vou convidar, inclusive, você também, né? Já está na minha agenda lá para te fazer esse convite, para estar com a gente nesse dia. Tendo a data, minha resposta é sim, tá? Sim. Eu tenho certeza E eu só tô incomodado com uma coisa, cara. Eu nunca disse não, né? Eu tô incomodado só com uma coisa. A gente tá em agosto, né? Gravando esse VDcast. Sim. Eu não sei a data que ele vai ao ar. Porque eu já gravei outro hoje, né? Tem um bufferzinho, né? Bom. Tomara que seja antes e você vendo a tempo, procura o Elton. Sim. E vai nessa imersão. E se foi depois, procura o Elton mesmo assim e pede a data da próxima. E já diz onde que eles podem encontrar você. No Instagram? @Elton Barbosa. Só me seguir lá. Eu falo todos os dias sobre vendas, sobre times de vendas. Bons conteúdos para que você possa implementar no seu time e alavancar seus negócios. Então é @Elton Barbosa. Com S. Com S. Então, @Elton Barbosa. Sem ponto, sem nada. Você vai lá e bota mensagem e escreve VDcast. Que aí ele vai saber que você veio daqui, vai me traquear, vai me dar comissão. Tô brincando, não precisa me dar comissão, mas ele vai saber que veio daqui. Eu acredito que esse episódio vai trazer frutos muito poderosos pro negócio do Elton, pro seu negócio, meu amigo. Amém. Então, se eles mandarem esse VDcast, vai ter uma automação, ou alguém do seu time, ou você vai responder, vai cuidar da pessoa e vai dar a próxima data? Eu respondo a maioria por enquanto, né? Igual você no começo. Que massa. Mas também tem uma automação lá, mas eu vou dar... Se vir no VDcast, eu vou fazer questão de atender todo mundo. Pessoalmente, quem vem daqui? Então, vai lá, Elton Barbosa e manda VDcast. Tu conseguiu @Elton Barbosa? É bom esse nome? Consegui. Tinha um com o mesmo nome, só que estava travado. Aí você conseguiu pegar, que massa. Eu usava há muito tempo, eu consegui pegar. Que massa. Amigo, você falou que tinha um segundo ponto ali, que eu não queria interromper. É que eu acho que é curioso, né, pra galera que... Cara, esse episódio... amigo, agora que já tá caminhando pro final, aí a galera fala, tá feliz agora, tá mais calmo, tá mais tranquilo aí. Que episódio tá sendo esse, irmão? Que é isso? Vai. Por trás das câmeras a gente fica... Meu Deus do céu, cara, que isso? Mas eu acho que é legal nós comentarmos aqui sobre o meu processo de geração de lead, né? Porque para quem atua no mundo digital e entende desse processo eu cantei essa pedra, né? Pago, né? Gente, quando eu falei que ele é mentor de um processo de vendas a custo zero e um processo autônomo de vendas, é porque os vendedores, eles se pagam, eles que definem o ritmo deles e eles são pagos
da comissão que eles geram ali. E você não alimenta os leads, que é o que acontece normalmente, né? Por que eu não posso hoje contratar 1000 vendedores no meu processo? Primeiro, porque eu pago o meu vendedor, então ele gera um custo. E segundo, que eu vou pegar os meus leads e vou dividir entre os meus vendedores. Então, eu tenho um gargalo aí, que é o número de leads. E isso que controla o número de vendedores que eu posso ter. No processo do Elton, não é assim. Eles são pagos pela comissão que eles geram, então não tem um fixo. E eles geram os próprios leads, meu Deus do céu! Conta aí, conta aí como é que é isso, amigo. Onde é que eu assino? Então, hoje, né, pela relevância que a instituição tomou, acaba que eu recebo um número de leads, mas é muito pequeno, 100 leads por dia, por exemplo, né? É só compartilhar os números primeiro, né, para o pessoal poder entender a magnitude do que é o negócio, né? Aí eu vou, como você fala, você costuma falar, quando você fala bem de você mesmo, você tem uma frase que você fala... Nossa, sem pouca modéstia, né? Acho que é isso. Sem falsa modéstia, sem falsa, né? Modéstia. Aqui é o lugar que você pode se gabar de você mesmo. Vamos lá. Não tem nada de errado de ser incrível aqui. Vou me gabar um pouquinho agora, então. Vai. Então, hoje, né, dentro do segmento que eu atuo, eu faço em torno de 15 mil adesões dentro da PVS. Vamos falar só de APVS, né? 15 mil novas adesões, 15 mil novos clientes por mês. Tá. É um número que a nossa segunda concorrente não faz nem metade disso por mês, né? Então, assim, é um número, só para o pessoal entender que é um número bem incrível, sabe? Para o nosso segmento. Desses 15 mil itens, eu tenho um time que faz tráfego pago, mas são pouquíssimas pessoas. Acho que eu listaria entre 400 líderes e 3 mil vendedores. Acho que eu não consigo listar 20 aqui que trabalhem com tráfego pago e que tenha resultado, né? Porque tem muitos que tentam e não tem resultado. E teria 1 ou 2 ali que são caras extraordinários que têm um bom resultado com tráfego pago. Eu também trabalho com indicação, né? Tem muito processo de indicação, né? Você tem clientes, essa base não tem como não ter indicação. Isso é automático para qualquer funil de entrada, você vai ter que pedir indicação. Mas o meu principal canal de aquisição é uma prospecção ativa na rua. Então, a minha persona é a pessoa que tem carro. Antes de falar, é que eu já sei, né? Sim. Você aí que é espertão, tá aí no YouTube, se fosse você para prospectar, você entrou para fazer um trabalho para uma empresa de proteção veicular. Onde você geraria esses leads? Eles não te dão nenhum lead para trabalhar, você que tem que se virar. Onde você conseguiria? Antes de ouvir o que ele vai falar, comenta aí. Quero ver se você tem coragem. Comenta aí qual que é a sua ideia. Pensa aí de tudo que você sabe de marketing, pensa fora da curva, pensa o óbvio também. Coloca no comentário aqui como que você faria uma estratégia de prospecção para conseguir leads interessados de pessoas que querem proteger o seu veículo e que não podem pagar por um seguro. Comenta aqui e aí vamos ver se você acertou ou não. Eu sempre fui um cara com muita fome, né? De crescer, de avançar. E lá no início eu tentei panfletar. O panfleto você entrega e fica esperando. Ele entrega 1000 panfletos para era a estatística, para uma venda. Falei, cara, isso não dá. A conta não fecha, preciso acelerar isso, né? Não tem como. Daí eu criei um outro material que era uma espécie de um mini banner ali que eu colava em locais que tinha relação com o carro, né? Uma borracharia, oficina. Começou a me trazer melhores resultados, mas também eu colava e ficava esperando. Falei, cara, esse negócio de ficar esperando... Passivo, né? Demora muito. Demora muito e eu precisava de resultado. E aí eu peguei uma estratégia que eu fazia no multinível. Tinha lá um tal de um LHP, que era uma pesquisa de beleza, que eu abordava as pessoas na rua para gerar uma limpeza de pele e vender o produto nessa limpeza de pele. Eu falei, deixa eu adaptar isso aqui, né, pro meu negócio. E aí um dos meus líderes falou, tu me ajuda, lembra daquilo que a gente fazia? Ele que me estimulou, né? Eu falei, vamos sentar e vamos desenvolver essa pesquisa. Desenvolvemos. Ele foi para a rua testar, validar, me mandou no dia seguinte. Falei, nessa época eu já não vendia mais, eu já estava com um time grande, né? E ele falou, peguei aqui 30 contatos. Falei, sério, liga aí agora, vamos ver se converte. Converteu também. Falei, uau. Aí a gente começou a espalhar isso para todo mundo. O time todo tinha costume de ficar entregando panfletinho no sinal. Hoje ninguém mais entrega panfleto, todo mundo vai para o sinal, né? Hoje o mercado de seguros tem por padrão de ficar esperando. Né? Você compra um carro, você já tem o seu corretor, esse corretor espera, ele uma vez por ano renova, né? Então assim, nós saímos da caixinha e inovamos totalmente o processo, porque o meu corretor vai para o sinal, vai para o posto de gasolina, e vai, claro, né, não vai bem arrumadão, mas vai com a camisa. Eu preciso criar um padrão duplicável, né? Então vai com a camisa da PVS ali para poder dar uma caracterizada. Alguns colocam um crachá, aí com a prancheta. Te abordando, Vitor, tudo bem? Você já tem seguro no seu carro? Tenho. Olha, eu tenho aqui uma possibilidade de, né, trazer para você um desconto de 30% a 40%. Te interessa? Posso pegar seu contato? Fala para mim, seu telefone é
ele já fala o 9 para induzir a pessoa a falar o restante, né? E quem não tem, mais fácil ainda a abordagem. Não, eu vou te passar uma cotação sem compromisso. E aí ele pega o telefone, se ele pegar o telefone e a placa, o nosso aplicativo, com a placa, eu faço a cotação em 3 minutos. Porque já puxa o FIP e o preço é padrão baseado na FIP. O associado não chegou nem em casa e já está com a cotação no WhatsApp dele. Uau. E isso é o dia inteiro, né? Então, assim, para 10% de conversão a média, que é a nossa conversão hoje de 10 para 1, 15 mil novas adesões, 150 mil leads gerados por mês, né? Dentro dessa estratégia. Gratuita, sem custo, e é isso que tem gerado o nosso resultado, né? Feito a nossa base crescer. Hoje são quase 270 mil associados ativos, hoje, só na PVS Brasil. Uau. Galera, é no sinal que ele gera lead. Afinal, no sinal, os carros param e é dono de carro que ele tem que abordar. Então, por que complicar o que pode ser simples? E agora me fala a verdade e deixa um outro comentário. Você acertou? Você errou? A sua resposta, ela é mais complexa ou é menos complexa? E lembre-se, o simples escala. Isso funciona para todos os sinais, para todas as cidades de todo o Brasil, né? Cara, incrível e extremamente poderoso, amigo. Essa frase que você falou é a frase que define o meu negócio, né? É simples, quanto mais simples. É o que eu falo com o meu time o tempo inteiro. Quanto mais simples você fizer, maior vai ser o seu negócio. É porque pelo perfil de pessoas que eu atraio, mais pessoas vão conseguir fazer. Inclusive quem hoje faz lead e quem tem um trabalho de indicação bem ativo, né, na estratégia dos referidos, né, que hoje tem sido muito usada no mercado como um todo, tem também o processo de rua, porque é o processo que é mais fácil de duplicar. Acho que a maior dificuldade de quem lidar com vendedores é isso, é transformar o processo, seja aí no Closer, ou em qualquer tipo de canal de aquisição. Quanto mais simples for, mais fácil o teu vendedor vai performar. Às vezes tem pessoas que complicam muito, né? Você não consegue achar, muitas das vezes, um vendedor pelo nível de complexidade, que é ou o produto, ou o serviço, ou a estratégia. Então, quanto mais simples você consegue... Eu tenho um grande líder do multinível, que ele fala, ó, você pega o seu negócio e entende a partícula mais simples dele, é ali que você duplica. Acho que foi por isso que eu multipliquei, sabe? Que eu consegui crescer de uma forma tão rápida e tão explosiva comparado às minhas concorrentes, pela simplicidade do processo. Aí hoje eu subo no palco, eu busco sempre ser o mais simples possível e vender isso, sabe? Quanto mais simples você for, se você faz lead, é bom, mas isso precisa ser mais um canal de aquisição, porque você não vai conseguir trazer outras pessoas que vai ter a mesma performance que você no lead. Então, quanto mais simples, duplica, né? Então, tornar o seu negócio eu ouvi isso, né? Tornar o seu negócio tão simples de uma forma que uma criança consiga fazer. E aí você vai explodir, né? Tenho certeza disso. Uau, amigo. Repete seu Instagram pra galera saber exatamente onde pode te encontrar. @Elton Barbosa. Esse é o meu Instagram, Elton Barbosa. Que massa. E Elton, a última pergunta pra você, amigo. Todo o seu conteúdo, todos os seus treinamentos, tudo que você fez até hoje desaparece da internet. E só o que fica é um Reel de 1 minuto, 1 minuto e meio, que vem desse corte de agora. Qual é a mensagem que você quer deixar pro mundo? Uau, hein? Boa pergunta. Bom, acho que está muito relacionada ao meu propósito, né? Eu demorei a descobrir isso, né? Mas a mensagem que eu deixaria é: busca entender o para que você nasceu, para que você foi criado, né? Parece ser uma coisa óbvia, mas tem muitas pessoas pesquisando no Google qual é o meu propósito, né? Tem muitas pessoas que ainda se sentem perdidas em muitas coisas que elas fazem na vida por não entender isso. E quando eu descobri isso, para mim se tornou disruptivo, porque eu entendi que todas as outras coisas que eu fazia era só uma vertente disso aqui, que eu precisava entender primeiro. Quem eu sou, de onde eu vim, por que eu vim, quem me criou, e para que me criou. Isso vai dar norte, vai dar propósito para tudo que você fizer, porque você vai começar a entender que todas as outras coisas são só canais para que isso aqui aconteça primeiramente. Então, quando você tem isso aqui alinhado, que é a sua identidade, aí você tem sucesso em todas as outras coisas. E eu também não posso deixar de falar dessa parte de transformação, né? Acho que quando você tem isso alinhado com você, você começa a olhar para o ser humano de uma outra forma. Então, se o teu negócio hoje, se aquilo que você entrega, o teu serviço que você entrega não causa transformação na vida de outras pessoas, você precisa, né, mudar essa rota, né, e pensar em algo que de fato você entregue, algo que transforme as pessoas, porque é isso que acho que vai deixar um legado e fazer com que você construa também grandes resultados, né? Porque é a consequência, né? Quando você
tem a sua identidade alinhada e você pensa nas pessoas, você ama as pessoas, você transforma pessoas, você tem como consequência grandes resultados. É isso. Respirar. Fala Bom demais, amigo. E olha, pensar rápido, né? Foi incrível esse episódio. Grato demais pela sua contribuição, não só aqui no VDcast, mas na Terra. Amém. Eu sei que milhares de pessoas tiveram sua vida transformada por causa da sua iniciativa capitalista de resolver a sua própria vida. Sim. E que depois que você resolveu, você escolheu continuar jogando e contribuir com outros milhares ainda de pessoas e que ainda venham ainda mais milhares de pessoas que vão ter a vida transformada por causa do que você escolheu trazer para o mundo, amigo. Parabéns. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui, sentado com você nessa mesa. Vitor Damasio, meu mentor, né? Um cara que eu admiro muito. Né? Então, quando você fez o convite, me senti muito honrado. Né? Espero que tenha atendido aí a expectativa do teu público, que eles tenham aprendido, né? E que eu tenha colaborado de alguma forma com o crescimento de alguém aqui. Né? Se uma pessoa, pelo menos, já estou satisfeito. Que massa, amigo. Tamo junto e conta comigo. Tamo junto. E se você tocar aqui na tela, você vai poder conhecer a história de outros empreendedores do bem.